Olá, estamos de volta aqui no mais um Saltos e Vozes. Eu sou Marina Bernardes. Eu sou a Patrícia Uric. E hoje a gente trouxe uma pessoa que a gente tá tão feliz, né, Paty? Nossa, eu tô muito tá feliz. Aqui. Oi. Porque a gente queria muito que ele viesse. Porque ele é aquele tipo de cara que quebra tabus. Se você entrar lá no Instagram dele, você vai ver que é uma quebração de tabu geral. E a gente queria muito que ele viesse aqui para quebrar tabus sobre o posicionamento das mulheres nessa realidade que existe hoje, que são as redes sociais e que é a internet. Então a gente está falando aqui hoje com o Henrique Fellini. Ele é especialista em criação de conteúdo e marketing de posicionamento, que é perfeito para trazer para a gente tudo que a gente quer saber sobre o posicionamento das mulheres de uma forma geral, né? O que as mulheres passam e... O que elas vivem. Como é que ele olha isso de uma maneira aberta, sincera, como ele é. Exatamente. Então, Henrique, primeiro eu queria te agradecer por você estar aqui. Muito obrigada. E eu queria começar, assim, já te perguntando de cara. Na internet, quem não se posiciona, desaparece? Olha, depois dessa introdução, me arrependi até a morte de ter vindo de cabelo azul. Não vai dar. Eu gostaria de remarcar. Então, para a gravação. Muito legal. Vamos lá. Que prazer estar aqui, meninas. É sempre bom encontrar uma desculpa para vir ao Rio de Janeiro. É, né? O Rio de Janeiro é o meu lugar preferido no mundo. São 37 países para conta e eu ainda só encontro essa felicidade aqui. Nunca moraria aqui, porque essa cidade conseguiu dar errado em tudo. Tudo que tinha para dar errado e continua sendo a cidade maravilhosa. É verdade. Continua sendo como se concordo. fosse a primeira vez. Eu quero que sempre tenha um Rio de Janeiro para voltar, para vir convalescer a dor de um amor, ou para vir celebrar um contrato bem fechado, sabe, algo nesse sentido? Sim, claro. Então é muito bom estar aqui, fico feliz. Obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos. Principalmente obrigado por serem os ouvidos que conseguem compreender o que eu falo. No sentido cognitivo da coisa, no sentido de ir além da página 2, de aguentar conteúdos robustos, densos, que são profundos e que nos convidam a uma reflexão que a internet pouco proporciona. Hoje, então, como a Marina perguntou, né, como que a gente... o caminho para o desaparecimento, com certeza, é a falta de posicionamento. E na internet, que é um ambiente de atenção escassa, onde a atenção humana caiu de 12 segundos nos anos 2000 para 8 nos anos 2020 e agora para 3 nos anos 2026, neste processo pós-pandêmico aí, onde o digital, a tecnologia tornou tudo muito mais célere. Reter a atenção das pessoas é algo muito difícil, muito desafiador. E vamos lá, né? É tudo sobre chamar a atenção. É sobre chamar a atenção. Quanto mais cedo a gente aceitar que a cultura da atenção é o que está imposto a nós, e nós somos indivíduos, ou seja, a gente é desse tamanho perto do mercado, é importante que a gente obedeça ao sistema e não lute contra ele, então vamos entender como chamar a atenção da melhor forma. E aqui é onde entra o posicionamento. O meu posicionamento eu quero atenção, mas eu quero atenção das Patis, das Marinas, eu quero atenção de quem reverbera, de quem ressoa com a minha disposição de valores, de dores, de amores, de sabores, desse conjunto de características que nos compõem enquanto pessoas que se vinculam através da forma de ver a vida, da forma de estar na vida. Então, se a falta de posicionamento nos faz com que a gente desapareça diante do digital, eu não me importo de desaparecer diante dos olhos e dos ouvidos de quem não pagou o passaporte para compreender o que eu estou dizendo. De maneira que, vamos lá, eu entendo que eu não apareço tanto justamente por conta do meu posicionamento. Ele é um posicionamento custoso. Custa muito para mim e custa muito, você sabe muito bem disso, para quem se identifica. Então, pode gostar, mas o quão nevrálgico é também sustentar aquilo. Então, muitas vezes, o meu público gosta em silêncio, gosta em segredo. E o meu convite é que, não por mim
não por mim, não por métricas da minha vaidade, mas por si, que eles levantem e falem a sua voz. Senão, perdem espaço. Enquanto, caso vocês não saibam, eu sou viado, não sei se ficou claro. Acho que tá na testa, bicha, né? Enquanto gay, tenho todos nós da comunidade LGBT temos essa necessidade de compensação, de provar o nosso valor 2 vezes. E eu acho que as mulheres passam pelo mesmo desafio. A mulher também. Passa pelo mesmo desafio. O homem gay ainda é mais favorecido, porque nós somos homens. Sim. O mundo odeia mulheres. Homens odeiam mulheres, mulheres odeiam mulheres, gays odeiam mulheres. Tornando tudo muito mais difícil para vocês. Com certeza. Ou seja, a mulher precisa crescer, nascer, crescer, ficar loira, procriar e morrer. E ficar um pouco mais loira depois de morrer. É isso que tem que fazer. Tá indo a óbito. Tá indo a óbito, é isso? Ainda não, tô no processo de namorar ainda mais, né? E olha, isso não é super injusto pra você? Nossa. Por isso o posicionamento. Muito, e outra coisa, a mulher, ela é aquilo que você falou. Eu concordo. E a mulher, mesmo que ela seja boa, ela precisa se provar 2 vezes que ela é boa. Sinto muito por isso. Muito cruel. Em nome dos homens, eu sinto muito por isso. Por isso, essa provocação do levanta-te tu que dormes. Vamos, gurias. O que vocês estão fazendo? Nós estamos percebendo que os homens são os crápulas. E você provoca. Eu acho que essa tua maneira de falar, ele leva uma provocação até pra gente se posicionar. Isso aí. Isso é muito importante, sabe? Isso você tem esse poder. Não sei se eu peço desculpa ou se eu agradeço. Vamos lá, porque isso nos demanda energia. Nos demanda energia de sair tem que mudar o modus operandi inteiro. Sim. E às vezes existe um gozo, um prazer neste modus operandi de não se posicionar. A omissão, ela carrega um prazer consigo que não paga conta nenhuma. Não paga preço nenhum. Sim. Mas aí também não pode reclamar. Porque alguém vai te posicionar num lugar que não foi tu que escolheu pra ti mesmo. Sim. E aí talvez essa caixinha, porque não foi feita nos teus moldes, vai te apertar. E é muito constrangedor. É muito constrangedor. Eu acredito quando a mulher se depara com essa caixinha apertada, quando o seu principal valor de mercado foi tirado dela, tarde demais, quando o tempo já tirou a juventude, e aí ela não tem mais moeda de troca. Sim. Da onde vem essas minhas percepções? De um delírio narcisista? Também. Vem da mãe que eu tive. A mãe que eu tenho, né? Uma mulher muito forte. Para contexto, eu me lembro, meu pai morreu quando eu tinha 4 anos, e nós tivemos as férias da escola, da primeira série para a segunda série, sei lá, criancinha. E aí a gente tinha que contar, um dos nossos teminhas era contar para os coleguinhas o que nós havíamos feito nas férias. E eu tinha ido para a praia, e todo mundo sabia que meu pai tinha morrido. Então quem havia me levado para a praia? A minha mãe. Tá, mas quem dirigiu? A minha mãe. E eu, criança, e os meus coleguinhas todos chocados com aquilo, e eu voltei pra casa e falei, mãe, olha que loucura, né? Imagina, mas aquela conversa juvenil, hoje que eu lembro elaborado dessa maneira. E contei isso pra ela, ela me disse, quem é que disse que mulher não pode dirigir? Se eu não colocasse vocês dentro do carro e dirigir 6 horas até a praia, nós não iríamos pra praia. Sim. Então, e a minha mãe, ela ocupa um cargo que endossa uma certa autoridade. Ela é oficial de justiça, então ela precisa se posicionar diante de criminosos, diante do sistema, diante de advogados. Isso cobra bastante dela. Ela é uma mulher belíssima. Belíssima, muito linda mesmo. Assim, o meu complexo de Édipo é incurável. Ela, na minha percepção, é a mulher mais linda do mundo. E ela encontra o espaço dela utilizando todas as armas que tem. Ora, intelecto, muito da beleza, porque, vamos lá, se tá tudo contra você, tu não pode estar contra você. Sim. Com tu não pode certeza. estar contra você. Você tem que usar as tuas armas. Muito. Né? E aí eu vejo ela o caminho que ela conquistou, que representa muito a vida que ela proporcionou para mim e para minha irmã, que sempre foi uma mãe provedora. E, pelo menos na minha criação, ao redor do meu contexto, dos meus amigos, a mãe raramente era a provedora. E a minha mãe era uma provedora muito mais expressiva que vários pais juntos, por sinal. Sim. Então isso, que é o posicionamento traduzido em dinheiro, que é o que realmente vale. Exato. Porque o mundo continua odiando a minha mãe.
ok? Que incomodou. Incomodou muito. E como toda mulher, porque ela continua sendo mulher, então ela continua sendo odiada, simplesmente pelo fato de ter um poder econômico. Aí piora. Ser bonita, aí piora. Então o que se faz? Se posiciona e constrói-se uma redoma econômica. Uma redoma econômica. Então, Marina, o desaparecimento não me incomoda na falta de posicionamento. E não é por isso que eu provoco os meus seguidores, os meus amigos a fazerem o seu posicionamento. É pela falta de dinheiro. Posicionamento gera dinheiro. E a vida financeira te devolve o que você quiser. O que tu quer? Tu quer liberdade? O que é liberdade pra ti? O que tu quer? Tu quer amor? O que é amor pra ti? Tudo pode ser aderido com dinheiro. E é muito difícil ter liberdade, ter amor, ou qualquer coisa desses sonhos lúdicos, se não tiver comida. Claro. Segurança, saúde, acesso, educação, teto. É aquela coisa popularoide, né? O amor não... O dinheiro não... Como que é? O dinheiro não traz felicidade, mas te leva a chorar em Paris, né? Tudo bem, eu aceito. Eu aceito chorar em euro, eu tô aceitando, tudo bem. É isso aí. E você sabe que isso é tão verdade. Eu cheguei num ponto... primeiro, eu queria só falar uma coisa que você estava falando da sua mãe, né? Que ela é muito bonita. E você sabe que, às vezes, eu tô aqui com a Patrícia, que é linda. E ela Olha quem tá falando. Ela pode falar sobre isso também. Às vezes, a mulher muito bonita tem que se provar por ser mulher e tem que se provar por ser bonita. Porque, às vezes, acha que conseguiu porque é bonita. Né? Chegou porque é bonita. E não é isso. Ajudou, mas não é isso não que te faz uma... Né? Eu acho que o belo, ele sempre atrai, né? Isso aí já é uma fala até bíblica, se a gente for trazer. Mas a questão não é essa. A questão é você realmente ter que se provar, porque eu não sou só um rosto bonito, né? Eu sou capaz. Com certeza. Eu sou intelecto. Mas aí, imagina nós três contra esse sistema. O sistema é enraizado, é perpetrado, inclusive pelas mulheres, que fazem uma objetificação de si mesmas para dizer, não, gente, vamos lá, gurias, vamos provar que a gente é pela nossa capacidade. E eu trago pra gente usar as vozes e quebrar um pouquinho de tabu. Vamos promover um curto-circuito social, que é... Se as mulheres parassem de dar, elas dominariam o mundo. Se elas utilizassem isso intencionalmente... Vamos lá, não tô falando... Aqui é aquele poder cognitivo que a gente tem que ter. Não estou falando de prostituição. Não. Se utilizassem o seu capital erótico, se utilizassem o seu capital simbólico para organizar a sua vida, para fazer com que o capitalismo convergesse ao redor disso e não elas convergissem ao redor do capitalismo. Nossa, o mundo seria completamente diferente. Completamente diferente. Então, se eu fosse uma mulher, e eu sempre falo que eu sou o melhor dos dois mundos, porque eu me conecto muito com as mulheres, sou forjado no universo feminino, fui criado por 4 mulheres, sempre muito íntimo de amigas mulheres, mas sou homem. Sou homem, tenho uma vivência de homem, então elaboro o melhor dos dois mundos. Se eu fosse uma mulher e fosse bonita, eu ia usar isso, artilharia pesada, para conquistar tudo o que eu quisesse. Tudo que eu quisesse. Porque a capacidade, no fim do dia eu vou deitar na cama e vou saber que eu tenho aquela capacidade, que eu amealhei aquela informação, que eu logrei êxito em conquistar aquilo. Mas a beleza, a ética, a moral, o profissional tem conceitos estéticos. Se a gente mata uma barata, é um herói. Se mata uma borboleta, é um vilão. E negar isso é um desserviço muito grande para mulheres que vão ficar se perguntando depois, poxa, mas por que as minhas boas intenções não são premiadas? Porque o sistema está dizendo que não se importa, tu tem que ficar bonita. Tem que envelopar todo esse tesouro que tu carrega visceralmente junto contigo dentro de um empratamento que nós queiramos olhar. Que o mundo volte, porque o ser humano tem um olhar voltado para o que é belo. Eu acho. Sem dúvida. Eu concordo plenamente. Sem dúvida. Eu não tenho dúvida disso. E aí vem um outro ponto que é muito cruel pra gente. Muito cruel. Que é o seguinte, a mulher não pode envelhecer. Essa é a parte que eu acho que é a mais cruel. E o sistema, como você fala mesmo, que eu vejo, é o seguinte, é uma cobrança das próprias mulheres, com elas próprias, né? A gente tem essa cobrança. Nossa, isso custa muito caro, né?
custa caro para a alma, para nossa, né, para o nosso caminhar. Isso custa muito caro. Embora tu seja a prova, né, Paty, que dá pra hackear. Tu dorme no formol, né, mulher? Nossa, Isso aí, alguém te descongela de manhã. Isso é uma loucura. Isso é Mas uma você loucura. sabe, eu falo uma coisa seguinte, eu amo a vida, eu gosto da vida, Isso te rejuvenesce. sabe? Eu acordo todo dia e falo assim, cara, muito obrigada. Né? Já passei por muito perrengue, mas muito obrigada. Eu acho que essa é a fórmula, sabe? De rejuvenescer. Esse é o melhor botox. De você agradecer por tudo, pelas coisas boas e ruins que te fizeram crescer. E eu acho Sabe? também que tem energia, né? A Paty tem uma energia, assim, incrível. Então, o que que acontece? Aquilo ali traz a beleza também. Porque a beleza, o que que eu acho? A beleza, estamos falando da beleza. A beleza, às vezes você vê uma mulher muito bonita, você conversa com ela 5 minutos e ela já não é mais tão bonita. Um homem também. Você conversa com aquele homem 5 minutos, tu fala, tá bom, Não é tão bela provavelmente que assim. você encontra, ele não é mais aquilo tudo. Né? Então eu acho que a energia, os valores e tudo aquilo que envolve aquela pessoa, deixa ela ou ela brilha mais, ou ela dá aquela apagada. Pois é. E dentro do marketing de posicionamento, a gente tem esses 3 capitais. E que aparentemente vocês arrasaram. Que é, primeiro, para atração, capital erótico. Capital erótico. Segundo, para envolver. Preciso reter aquela atenção. Então eu preciso trazer meu capital cultural. E terceiro, para conversão, que é o capital simbólico. Recentemente eu gravei um vídeo com o Café com Teu Pai. Café com Teu Pai é um grande criador de conteúdo, é o Breno Farias. E ele tem uma página aí de mais de 1 milhão. A página foi derrubada por misoginia pelo Ministério Público e retornou. E a Anitta fez um movimento de expressividade assim, nacional para derrubar a sua página. Mas o Breno promove um curto-circuito social, onde ele fala, cara, mulheres, eu sou o homem, eu estou falando a real para vocês. Odeie a mensagem, não o mensageiro. E ele tem uma comunidade de mulheres extremamente fidelizado que, cara, se aquele otário do meu ex-namorado tivesse falado isso pra mim, eu não teria ficado 7 anos com ele esperando ele me pedir em casamento e nunca ter pedido em casamento e agora eu não tenho ninguém. E ele casou com a outra, que é mais jovem que eu, sabe? É por aí que o Breno gera nas pessoas. E aí, ele fala muito dessa questão do que vai acontecendo com o valor sexual de mercado. E aqui, de novo, sexual a gente precisa entender, assim como o capital erótico. O valor sexual de mercado é o que a gente consegue agregar no capital erótico de como performamos na vida. E esse valor sexual de mercado vai se diluindo conforme o tempo vai passando. Ao revés do homem. Que o homem vai aumentando, porque ele vai construindo cada vez mais patrimônio. E a vaidade, a beleza do homem está nisso. Enquanto a da mulher reside ali na sua beleza. Pô, e aí o que se faz com isso? Não envelhece? Como não envelhece? Como é que você vai fazer? Vai se submeter a trocentos procedimentos estéticos? Vai fazer com que a vida converja a isso? Ou vai virar ou uma perua, ou vai virar uma bruxa? Aquelas que não fazem nada, não pintam o cabelo, usam roupas largas e acabaram completamente, foram pro outro extremo, viraram ermitonas da caverna. O que se faz? Pô, tem que ter um caminho do meio. Tem que ter um caminho do meio. E eu acho mesmo que o caminho do meio é o posicionamento. Sim. O caminho do meio é o que eu elegi para mim. E daí eu pago a conta de eleger para mim. Quando eu me posiciono como gay e com um posicionamento político disruptivo da comunidade LGBT, eu pago a conta que eu escolhi para mim. E essa conta implica em ser expurgado de uma bolha e tampouco ser recepcionado integralmente na outra. Que é uma bolha mais conservadora e caramba, eu tenho cabelo azul. Né? O quão conservador eu posso ser? Sim. Mas sim, eu brinco que eu sou intelectualmente promíscuo e culturalmente conservador. Adorei. Culturalmente conservador. Minha recomendação para as mulheres que têm o receio de envelhecer é: envelhecer é para quem merece. Este peso existe muito, e aqui eu acho que a comunidade LGBT ganha. O peso da estética, de não envelhecer. Porque eu tenho 29 anos, acabei de fazer agora, 9 de maio. Na idade do hétero eu tenho 29, na idade do viado eu tenho quase 60. Eu sou uma bicha velha. Não, é o dobro, faraônico. Eu tô esfarelando, saindo de linha, não produz mais minha peça. Total. Esses dias eu vi um vídeo do Calvin Klein.
Calvin Klein tem uns 80 e 1000 anos, mais ou menos. E era ele e o namorado dele. O namorado dele tem a minha idade. E eles estavam entrando num restaurante em Paris e ele tropeçou e meio que caiu assim no degrauzinho. E aquele rapaz estava completamente com asco daquilo. E aí eu pensei, caramba, de duas uma. Ou eu sou o rapaz, ou eu sou o Calvin Klein. Não, eu não aceito. Eu não aceito. Não pode ser essas os únicos precedentes que existam, então eu criarei o meu próprio precedente. O meu próprio precedente. Então, qual é o precedente que eu estou criando para mim mesmo? Com certeza alguém já criou, né? Com certeza alguém muito mais inteligente que eu já se apropriou disso. Mas enfim, neste momento, que para mim está sendo uma grande descoberta, é envelhecer é para quem merece. Eu permuto aquele brilho da juventude que é muito bom, né? Aquele brilho que a gente é imortal. A gente é imbatível quando a gente é novinho. Mas você é novinho. Mas Sou super, não tenho dúvida disso, mas eu não tenho mais 20 e pouquinhos. Tá. não fala isso pra gente. Não tenho mais 20. Não, mas aí que tá, Peraí. Ai, Paty, não, gente. vamos sair do etarismo. Quantos anos você tem? Tenho 60 anos. Para tudo, parou. Nossa, essa imaginação foi muito autêntica mesmo. Se eu tivesse a tua aparência e tivesse 60 anos, eu diria a todo momento que eu tenho 60 anos. Eu diria, oi, me vê 3 pães franceses e eu tenho 60 anos, sabia? Isso aí. Só pra ver a cara de choque na reação da pessoa. É uma fonte da juventude. Eu gosto. Que delícia! Eu gosto muito. Eu tenho muito orgulho de falar. Eu tenho 60 anos. Não, e todo um sex appeal é magnética, é inevitável. Estar contigo na sala gera um frisson em qualquer pessoa. Ai, gente. Então, envelhecer é pra quem merece. Eu permuto o brilho pelo que a gente permuta o brilho? Por maturidade? Okay, Elegância. Arrasou. Elegância. Arrasou. Coisa que hoje em dia... Elegância. Tá tão, a elegância. Eu acho que é isso. Eu acho que a gente envelhece, talvez a gente não tenha mais a beleza, mas a gente tem que manter sempre a elegância. Eu acho que é isso que fica. Tão extinta hoje em dia também, né? Você ser uma pessoa elegante não é só a postura. Né? Como você fala, como você trata a outra pessoa. É tudo. Que aí eu acho que a elegância é... Nossa. Pois é, a gente vê isso... realmente a elegância é muito escassa, é muito rara hoje. E de novo, né? Vamos pegar o exemplo do Rio de Janeiro. Meu Deus, o Rio de Janeiro é uma cidade muito vulgar. Olha só, tu é carioca, né? Eu sou. Ouvir o carioca falando com o sotaque carioca no português coloquial não tem prazer maior. Não tem prazer maior. Parece uma coisa instintiva, assim, como formula a frase, como elabora os verbos e usa o plural e o singular e coerência e coesão. Na frase é maravilhoso. Encontra um assim na rua. Não. Encontra um assim na rua. Falta o S. Falta tudo. Falta o S, falta o chinelo, falta a camiseta, falta o celular que foi roubado, falta tudo. É isso mesmo. A elegância tá escassa. Temos que promover a elegância. Com certeza. É verdade. E lá no Sul, sobra. Pois é. Lá no Sul sobra. Né, Mariana? Quando a gente ia para congresso lá, o que a gente via? Sim. Qual era a grande diferença do que a gente via no Rio? Sabe que a primeira vez que eu vim ao Rio de Janeiro... Primeira vez não. Uma primeira vez que eu vim adultecido. Então que eu vim em carreira solo, sem com a família. Não era mais criança. Eu lembro de pegar um taxista e eu carrego muito sotaque do Sul, né? E parece que quanto mais longe de casa, mais o sotaque insiste em vir à mesa. Como se ele falasse, olha, não esquece as tuas raízes. E eu falo muito barbaridade, mas que loucura isso. Uma frase que sempre me sai exatamente assim, pra fazer bom marketing tem que entender de gente. Eu não consigo falar de outra maneira que não seja assim. E aí esse taxista, ele falou, tu é do Sul, né? Eu falei assim, pois é, lá vocês são muito mais civilizados. Civilizados. Olha essa frase, olha essa palavra, civilizados. Porque sim, o Brasil é um pseudo-continente. Temos 4 fusos horários, 7 mil quilômetros de orla, né? É muito grande. É um dos países em maior extensão territorial, 250 milhões de habitantes. Somos muito contrastantes. A cultura é diferente. O carioca tem a sua elegância, que é diferente da do Sul. Primeiro pelo bioma. Aqui é um país tropical. A tua elegância não pode ser a mesma que a minha. Porque a minha elegância é subtropical. Exato. Travestida na roupa. Ela é subtropical. É isso. Aqui é pouca roupa. Pouca roupa. E aí tu tem que encontrar maneiras de ser elegante na pouca roupa. Exato. E aí a gente vai entrar em cada vez mais cenários delicados e sensíveis pra conversar. Que se tu é magra, tudo fica elegante. E aí, como é que a mulher lida com isso? Não pode também engordar. Também não. Não pode engordar. Também tem essa. Uma coisa é ser obeso.
Isso é ponto pacificado, não pode mesmo. Você tá doente, Sim, procure uma sim, resolução. sim, sim. Claro. Outra coisa é, tô focando no meu profissional, não consigo olhar para o corpo agora, que para o homem é permitido, né? Quanto mais barriguinha o homem tiver, mais a sua conta bancária está cheia. É. Tem que ser, pelo menos, senão não presta E é pra nada. aceitável. É verdade. Exatamente. É Agora a mulher não aceitável. pode. Tem que estar magra constantemente. Tem. Pariu, tem que Constantemente. emagrecer na hora. Tem. Expeliu a criança, na hora, você tem que voltar a ficar Incrível. Você magra. não pode engordar nem Incrível. durante a gravidez. Você Não tem que ficar pode. uma grávida aqui de costas, você tá magra. Uma grávida Victoria's Secret. Uma Exato. grávida modelo Victoria's Secret. Que ninguém diz, É só uma isso, barrinha ali. É muito duro. É. Muito duro. É a loucura. É. Mas é verdade. Mas é verdade. É verdade. É verdade. É verdade. E a gente tem que lidar com a verdade, não criar fantasias demagógicas de como o Sim. mundo deveria ser. Não é. Sim. Não é. Então, fica o convite de entender como que a gente vai reagir diante da verdade. Boa sorte pra vocês. E falando em verdade, eu queria falar, já que a gente, né, fala aí da mesma linha, né, dentro do marketing, de posicionamento, eu queria saber a sua opinião sobre uma palavra que ela é muito usada na nossa vida dentro do marketing, do posicionamento, que é a autenticidade. Ô, palavrinha, que nem um empoderamento feminino. Exato. Chuta uma moita e sai alguém falando isso. A autenticidade, ela é de verdade quando você está trabalhando o posicionamento de uma pessoa, ou ela é puramente estratégica? A autenticidade pode ser só, eu vou mudar um pouco a pergunta. A autenticidade, ela tem que ser verdadeira, porque a autenticidade a própria palavra já diz isso, ou ela pode ser criada? Vamos lá, vamos explorar. Essa vamos Essa Vamos daí explorar. tem que explorar. Primeiro a gente tem que criar uma dicotomia entre a autenticidade e criatividade. As pessoas se confundem muito e entendem que para criar conteúdo com posicionamento, porque o posicionamento sem o conteúdo ele não se tangibiliza. E o conteúdo sem posicionamento vira conteudismo. Ninguém precisa de 5 motivos para fazer botox. Preciso de um. Meu marido me trocou por alguém mais nova. Então eu vou fazer botox. Então, ok. Precisamos criar conteúdo com posicionamento. E as pessoas acreditam que tem que ser criativas. A dificuldade está na criatividade. Eu não consigo criar conteúdo no digital porque eu não sou criativo. Primeiro, o problema não é o digital. Se fosse o digital, nós não veríamos tantos ananás aí criando conteúdo e lucrando com isso. Segundo, o problema não está em criar conteúdo. Porque chacoalha uma árvore e cai 15 social medias dispostos e disponíveis para criar o conteúdo para você. Verdade. O problema está em ser o conteúdo, em ter o conteúdo, que as pessoas chegam ao limite do absurdo para evitar olhar para elas mesmas. Muito as mulheres chegam ao limite do absurdo para evitar olhar para elas mesmas porque estão olhando para validação masculina. O que é que eu preciso fazer para o olhar recair sobre mim e eu ser um grande sim? Mas enfim, esse é um problema de vocês. Estamos falando aqui mercadologicamente, que é... A gente não trabalha com criatividade. Quem trabalha com criatividade é artista. No Brasil, a arte não vende muito bem. Então, não sugiro que a gente fique esperando estar criativo, inspirado para criar conteúdo. Por quê? Vamos lá. Criar conteúdo e trabalho são a mesma coisa, não estão dessimbiotizados. Hoje, se você trabalha, precisa comunicar este trabalho. E você vai comunicar criando conteúdo. Porque o brasileiro médio passa em média 9 horas e 9 minutos por dia no digital. Isso dá um terço do dia, Nossa. 174 dias no ano, com a consciência focalizada numa tela. Se tu tá vendendo alguma coisa, um produto ou serviço, invariavelmente, qual seja a tua profissão, tu é um vendedor. Claro. Tu tem que estar onde o teu consumidor está. Ele está no digital. Tu tem que estar como ele está consumindo conteúdo. Então, tu tem que estar produzindo conteúdo, ok? Então, quando alguém me diz que não gosta, não quer, não sabe, tá me dizendo não gosto, não quero, não sei, trabalhar. Não é sobre a produção de conteúdo. Também temos aí, para tirar a criatividade totalmente de cena, Platão tinha uma ideia que era da teoria do mundo dos sonhos, né? Que tudo que existe no mundo tangível existiu antes no mundo das ideias. E que o nosso papel enquanto seres humanos é nos tornarmos esses receptáculos capazes de acessar essas ideias e então dar vazão a elas. Caso contrário, elas urgem
ser executadas e vão para outra mente, para outra cabeça, né? Prova disso que nós temos aí num lastro histórico é a bomba atômica, que estava sendo criado por 3, 4 países ao mesmo tempo sem que soubessem disso, afinal era uma arma bélica para ganhar a guerra, nenhum ia contar para o outro. Oi, quem sabe a gente faz isso, vamos ver quem se mata primeiro? Não era legal, né? Enfim, então a criatividade tem que sair de cena, porque ela é um bicho sazonal. Não é domesticável, ela vem e vai sem aviso prévio. Ela depende de ócio criativo, ela depende de liberdade criacional. Tá aí 2 coisas que mulher não tem. Ócio criativo não pode. Nenhum. Você tem que fazer 1000 coisas. Com certeza. Você tem que fazer 1000 coisas. Tem que ser mãe, tem que ser filha, tem que ser dona de casa, tem que ser esposa, tem que ser profissional, tem que ser mulher. Tem que ser magra. Magra, loira, tarará, e vamos lá, né? Um monte de coisa. Verdade. Então, não tem. E liberdade criacional, vocês não estão livres. Não estão livres dentro da própria cabeça. Dentro da própria cabeça. Ou por um reforço do patriarcado, ou porque vem de uma criação onde muitas vezes a avó, a mãe veio de um engeço e isso se perpetua numa transgeracionalidade. Mas já é outro papo. Estamos falando da criatividade. Gente, que o nosso assunto rende, né? Nossa, Eu não fechei nenhum parênteses, mas vem lá que vai fazer sentido. Ok, então tiramos a criatividade de lado. Finalmente, vamos trabalhar com a autenticidade. Ok, a autenticidade, por sua vez, ela é atemporal. Ela estará aí. Porque ela diz respeito a uma coisa nevrálgica essencial de cada ser humano, que é a personalidade. Cada um de nós tem uma personalidade. Alguns têm uma personalidade meio ruim, meio merda. Outros, uma personalidade um pouco mais elaborada. Ok. Só que esse papo de personalidade, ele é difícil de conversar com as pessoas, porque realmente algumas pessoas só sequestram a personalidade alheia. Oscar Wilde já dizia, não é? Seja você mesmo, todas as outras personalidades já têm dono. Só que para ser você mesmo tem que pelo menos saber quem é que tu é. Olhar para dentro. Tem que saber. E aí? Com que recursos internos? Com que recursos, né? Enfim. Então, por isso a gente vai trabalhar na superfície, nessa ideia da autenticidade. Porque a gente não pode ir muito a fundo, porque aí o papo fica incompreensível. Incompreensível. Então, vamos trabalhar aqui na autenticidade, que é as opiniões. A autenticidade pode ser traduzido na superfície nas suas opiniões. Então, o que você tem que fazer para trabalhar com a autenticidade? Tem que buscar das vísceras e trazer para a superfície. O que existe de mais superficial no mundo hoje? Redes sociais. Então tem que colocar a tua digital no digital. Mostra a tua cara. E dar a tua opinião. Quando a gente fala de marca pessoal, a única estratégia que existe é a autenticidade. Que implica em você entrar em termos consigo mesmo. Definir aquilo que tu sustenta, aquilo que tu quer representar, em detrimento de tudo que tu está abrindo mão de ser. E reforçar aquilo. A tua maneira. Para ser um líder de pauta, para ter o teu espaço de direito pelo que tu construiu. Ok. Agora, autenticidade não significa, posicionamento com autenticidade não significa exposição. São coisas bem contrastantes, existe um abismo entre as duas. Sim. Exposição é aquilo que correu a revelia, saiu pela culatra, um nude que vazou. Posicionamento é justamente aquilo que você preserva da tua intimidade, que te é sensível, que não é interessante para o outro. Não faz sentido sangrar num mar de tubarões. Utilizar a internet como um divã terapêutico não é muito legal. Então, preservar isso e pegar recortes intencionais e verdadeiros de quem se é e maximizá-los. Porque aqueles recortes são a parte interessante. Que faz sentido, que faz sentir, que é sustentável, eu tenho para dar, e o outro quer consumir. Então gera sustento. E isso se retroalimenta. Então eu não me lembro exatamente qual era a tua pergunta, Marina. Se você acha que a autenticidade ela pode ser criada. Não pode, né? Mas ela pode ser... Recortada. Sim. Recortada, talvez remodelada, angulada, editada. Até algumas pessoas photoshopada até certo limite, mas criada, assim, do zero, não, porque isso é um engodo. E o engodo não se sustenta. As pessoas não são burras, elas sabem que estão sendo enganadas. Elas sentem, isso reverbera dentro delas. E outra coisa também que eu vejo muito acontecer é a autenticidade
ela ser confundida com eu vou falar mesmo. E aí a pessoa entra de cabeça no chão, né? Ela vai pro buraco, porque não é isso, eu vou falar mesmo, e que se dane, porque eu sou autêntico, então eu vou falar mesmo, eu vou ser grosseiro mesmo, eu vou falar. Então, assim, o que você acha? Essa dicotomia entre posicionamento e exposição. Eu vou falar mesmo, ok, vamos lá, regrinhas da juventude. Quem fala o que quer, ouve o que não quer. E muitos dos meus clientes vêm com a indagação de: eu devo criar polêmica? Porque eles veem isso refletido no meu perfil e se questionam se é isso que tem que ser feito. Porque eles admiram aquilo, eles foram atraídos por aquilo, eles se conectaram comigo por aquilo e no fim do dia compraram de mim. Não por aquilo. Mas se aquilo não estivesse na cena, eles não teriam entrado em contato em primeira instância. Sim. E eu sempre digo o seguinte, olha, vamos lá. É sobre produção de conteúdo, né? Então, tudo é sobre produção de conteúdo. Para criar um conteúdo com posicionamento, você tem que colocar 4 elementos. O primeiro elemento é o conceito. Traz conceito. Mas não morre no conceito, você não vai estar com cheiro de chat GPT. E ninguém suporta mais. Quando a gente escuta... não é sobre isso, é sobre aquilo. Sabe? A cada amor, a cada... Nossa senhora, meu Deus do céu, o chat GPT castrou a capacidade cognitiva. Eu sinto pena dos adolescentes que não estão sendo estimulados a ler e a escrever. Os meus textos são maravilhosos porque a minha mãe me estimulou muito a ler. A minha escola me estimulou a ler. Eu fiz faculdade real, fiz faculdade de livro, de ler livro, marca texto, de escrever o TCC. Com certeza. TCC, o que é o TCC, né? Via de regra, ele é um grande plágio, mas que tu precisa roubar como um artista. Tu tem que entender aquilo e remodelar. Isso passa por um processo cognitivo. Claro. Um processo cognitivo que tu entendeu a tua maneira. Fechou, arrasou. Então, vamos lá. Traz o conceito, mas não morre no conceito, porque senão tu é só um conteudista. Vamos usar aqui o conceito beleza, como para exemplificar. Conceito beleza. Bem como disse Dostoiévski, a beleza ainda vai salvar o mundo. Porque, como reforça a história do juízo de Friné, que na Grécia Antiga estava sendo condenada por o crime de bruxaria, o seu advogado de defesa rasgou suas roupas e expôs ela nua diante dos jurados e disse: nunca Deus faria uma coisa tão perfeita para ser culpada de um crime. Traz o conceito. Um conceito com repertório. Com certeza. Um conceito que dá gosto de ver. Orgástico de entender. Verdade. Aplica esse conceito à tua vivência. Pra gente ver que tu experiencia aquilo que tu tá dizendo, que não é só um saco de conceitos. Que tu realmente tem a propriedade pra falar. Walk the talk. Exatamente, o skin the game, tu sabe o negócio, não é? Então qual é o conceito, a vivência que se pode trazer aqui nesse nosso conceito de beleza? É a vida que eu comecei a viver a partir de me embelezar. Como a minha vida mudou, eu falo por mim, como a minha vida mudou quando eu deixei de ser gordo e emagreci. Quando eu organizei os meus dentes. Quando eu comecei a me vestir de acordo. Nossa, os privilégios da beleza são reais. Ok. Só que reconhece que tu não é a Kim Kardashian. O lifestyle não é tão legal assim. Tu fica presa no trânsito da Zona Sul até a Barra uma hora. Tua vida não é tão legal. Não é legal. Às vezes a gente tá com um coque de faxinar, com a camiseta do prefeito. Era isso, né? Então, insere nessa vivência o insight. Que aí tu começa a agregar verdadeiro valor. O insight é aquilo que a gente sentou para aprender e agora levanta para ensinar. Que só a partir da nossa percepção é que a gente consegue compartilhar. E o insight pode ser algo como... beleza, meu lifestyle... pode ser... Percebi que beleza não é sobre genes, sobre a sorte ao acaso de nascer belo, e sim sobre um hobby. Quem desenvolve a beleza como hobby se torna cada vez mais lindo. Quanto mais eu exercito o meu hobby de cuidar da minha pele, mais ela fica bonita. Quanto mais eu exercito o hobby de cuidar do meu corpo, mais ele fica bonito. Bom, é um hobby. Olha, é um insight. Ok, e por fim, mais importante, veja bem que eu falo é mais importante, porque tem muita gente que exclui os outros 13 e trabalha só com esse. Eu não valido. Não valido, acho que acaba caindo numa vala de criadorzinho de conteúdo problemático à toa, que percorre a pauta à toa, sabe? Ok, mas enfim, o mais importante reveste tudo isso com a tua opinião. Teu conteúdo precisa ser
opiniático. E porque se ele não for opiniático, eu não concordo contigo. E eu só compro de quem eu concordo. No Brasil, nós concordamos muito mais em discordar da mesma coisa do que em concordar da mesma coisa. Sim. Então, essa opinião tem que ser divisiva. Separar o joio do trigo. Tá me dizendo que eu tenho que polarizar? Bem-vindo ao Brasil. Bem-vindo ao mundo. Bem-vindo a 2026. Preto contra o branco, magro contra o gordo, a mulher contra o homem, o pobre contra o rico, a direita e a esquerda. É tudo polarizado. É entre quem não quer polarizar e quem quer polarizar. Voilá, está polarizado. Então a gente precisa separar com quem a gente vai conversar e com quem a gente não vai conversar, porque é muito mais fácil, melhor, mais prazeroso vender para os teus, se comunicar com os teus, se conectar com os teus. É muito melhor. Então, vamos lá, vamos dividir, separar o joio do trigo. Isso invariavelmente vai gerar polêmica. Se você consegue monetizar a polêmica, vá por aí. Caso contrário, limite-se àquilo que você consegue sustentar. Mas saiba, quanto mais você conseguir sustentar, melhor vai ser o resultado. E aí é que a gente tem que fazer esse trabalho interno de se organizar. E aí, bom, caímos no autoconhecimento. Exatamente. Porque é isso, autenticidade é autoconhecimento. É autoconhecimento. E outra palavrinha manjada. Por isso que eu não uso ela. Que ninguém presta atenção quando a pauta é autoconhecimento. Assim como ninguém presta atenção quando a pauta é profilaxia. Sim. Tem que Mas trocar a ninguém palavra. consegue ser autêntico se ela não se vê, não sabe quem ela é. Como é que ela... mas eu tenho que ser autêntico, eu tenho que ser eu mesmo. Mas quem eu sou? Me coloco neste balaio. Eu me conheço até certo ponto, me conheço até onde a minha juventude me permite. Não, e às vezes também ainda tem isso, né? A gente não quer se conhecer. É um castelinho de areia construído, confortável, me deixa aqui que eu botei até ar-condicionado. Esse personagem foi até aqui. Isso. Pra que eu vou querer me conhecer a fundo? E enquanto estiver dando ROI, eu falo, olha, mantenha, sustente, não se incomode. Exatamente. Quando parar de dar ROI, aí a gente vê o que vai fazer com isso aí. Mas vamos lá, né? Se a tua marca, o teu conteúdo, ele precisa fazer, além de sentido... Deixa eu fazer de novo, que vai dar um bom corte aqui. O teu conteúdo, além de fazer sentido, ou seja, ele tem que ter coerência técnica, ele precisa fazer sentir. Porque senão tu vai ser esquecida neste mar de conteudismo, de estímulos dopaminérgicos que a gente tem. Vai ser engolida no ruído. Então tem que fazer sentido, porque as pessoas vão esquecer o que tu falou, tu mostrou, mas como tu fez elas sentirem, elas nunca vão esquecer. Então, a maior sugestão de marketing que eu trago para os meus clientes é faça as pessoas sentirem alguma coisa. Só que o que você tem que fazer para as pessoas sentirem alguma coisa? Tu tem que sentir alguma coisa. Seja verdadeiro. E aí? Eu estou há 14 anos no digital. Nesses 14 anos foram muitos elogios e muitas críticas. Obviamente, mais elogios do que críticas, senão eu teria entendido o recado parado há muito tempo. Mas eu percebi que o elogio tinha o poder de me levar para o paraíso. E a crítica de me enterrar no inferno. E... tava um pouco exaustivo ficar escravo de mim mesmo. Escravo da percepção alheia. Então eu resolvi ser senhor de mim mesmo e não me importar. Ou melhor, calibrar a importância que eu daria. Aquilo lá estava muito pendular. Extremos o tempo todo. O tempo todo. Porque a internet é um mundo de ninguém. É uma terra de recortes. Né? Então, como que tu vai explicar... ninguém vai te acompanhar numa linearidade a ponto de compreender tudo e nem tem por que fazer isso. É você que tem que se virar e comunicar assertivamente, transformando os segundos da pessoa que ela tinha para te dar em algo que ela ficou retida. Maravilha, o que eu entendi? Bom, se eu escolhi continuar aqui, e não é que eu escolhi porque eu queria, né? O mercado não dá opção. Tu não pode não estar aqui. Ser low profile, não criar conteúdo, é pra quem é herdeiro. E vamos lá, a minha provocação também é pros herdeiros, porque de certa forma eu sou herdeiro. E por ser herdeiro é que a régua é muito alta. Então não tem como baixar. Não tem como retroceder. Se eu fui embebedado de privilégios, o que eu tenho que fazer é transbordar esses privilégios. E ir daqui pra cima. Porque tudo isso aqui o aparato familiar me garantiu. Agora eu tenho que levar isso pra cima. É uma obrigação cívica, ética, moral de fazer isso, não é? Esses idiotas que usam os privilégios para se anestesiar me causam profunda raiva. Mas enfim.
E aí eu entendi, bom, o mercado não dá opção, eu preciso me posicionar, preciso criar conteúdo, isso não é mais uma demanda de mercado, é uma imposição de mercado, fora do digital hoje, fora do offline amanhã, e eu tenho muito dinheiro pra fazer, porque a gente que é viado gosta de coisa cara. Ar-condicionado, iogurte grego, banco de couro, sabe? Coisa assim, arranha-céu, gosto dessas coisas, azulejo. Viajar. É isso aí. É isso aí. Deus me convidar pra um acampamento, me odeia. Eu prefiro tomar uma antitetânica, um tiro de raspão. Sem E condições. aí eu fui atrás de resolver isso de uma forma perene, que era me conhecendo. Porque daí eu me calço em mim mesmo, me pego pelo colarinho e falo, olha, nós somos isso. E se alguém gostar, está gostando disso. Se alguém não gostar, está gostando disso. É isso que vale. Isso. Sem medo de dar outra Sem medo. cara, né? Sem medo. Mostrar, Mas isso, mostrar a você, cara. por exemplo, vamos falar de vou dar o seu exemplo. Eu imagino que você tenha tido, e eu sei porque eu acompanho o seu Instagram e conheço um pouco você, né, na sua história, mas teve um tempo, uma linha de aprendizado, um tempo de aprendizado para você se olhar, para você se entender e para você chegar hoje em quem você é e ter a segurança de olhar para a câmera e dizer, olha, é isso é o que eu penso, é isso que eu falo. Então, mais uma vez, eu acho que entra aí o tempo de você se auto-entender, né? A importância de você se auto-entender. Porque se você não tivesse olhado para dentro e você não tivesse bancado quem você é, talvez hoje você não estivesse aqui. Você entende o que eu tô querendo dizer? Entendo onde é que tu quer levar essa conversa. Não quero levar para lugar nenhum. Só que eu tô mostrando a importância da autenticidade, do autoconhecimento dentro da autenticidade. Me chamou a Entende? atenção do que tu trouxe é a palavra tempo. Uhum. Tempo. Realmente, voltamos pro etarismo. Algumas coisas dependem de tempo. Sim. Eu sou um pirralho, tenho 29 anos. Uhum. Tem coisas que nem acelerando eu consigo chegar ali. Sim. E por mais que, vamos lá, então os meus avós trabalharam para que então a minha mãe se educasse, para que eu me aculturasse. E a próxima geração provavelmente se espiritualizasse. Pena que eu tenho Jill, né? Não vai dar. Então, tudo bem, vamos ter que inventar alguma outra coisa. Vou ter que eu mesmo me espiritualizar, 2 em 1. Mesmo diante desses acessos mais facilitados, eu reconheço que lá na minha avó tem sabedorias que eu ainda vou levar um tempo pra amealhar pra mim mesmo. Ok. Ocorre que a intensidade distorce um pouco o tempo. Quanto a gente acelera na coisa, quanto a gente traz vontade, tesão, brio pro negócio, mais aquilo se elabora mais rápido. Vamos pegar o exemplo, lembrando, é uma analogia pra gente entender o autoconhecimento, a autenticidade. Sim, Vamos sim. pegar o exemplo da produção de conteúdo. Para o homem comum, o celular é uma extensão da sua TV. O brasileiro médio passa em média 9 horas, maravilha. Então o que ele fica fazendo lá? Como este homem comum não tem prazer no esforço, ele se esforça para ter prazer no fim da sua jornada obrigatória de 8 horas de trabalho, ele vai buscar prazer nas fontes mais rápidas, acessíveis e baratas de prazer. Estímulos dopaminérgicos. Ele pode ou usar crack ou usar o celular. Eu sugiro o celular. E ele fica essas 9 horas lá nesse dispêndio de energia, de tempo, doravante de dinheiro. Já a pessoa que busca prosperidade, riqueza, que carrega um tesouro interno, uma fornalha interna em busca desse tesouro, essa resignação bacana, vai passar as mesmas 9 horas dentro do digital. Não tenhamos a ilusão de que não. Está passando fazendo o quê? Lendo livros. Não tá. Dom Casmurro não tá lendo. Tá no digital. Mas entra no digital com intencionalidade. E de tirar do digital coisas ao invés de deixar. Prestando atenção naquilo que o faz prestar atenção. Por que ele prestou atenção? E tirando de lá ou conteúdo, a matéria do conteúdo, ou o formato do conteúdo, a edição, como é que aquilo tá, se é longo, se é curto, se tem bastante estímulo, se é uma trend, se é um áudio, se é as hashtags, como é que está a copy, ou a forma, que é a maneira que tu performa aquilo, e aí ele pega, olha que legal, a forma que essa pessoa está falando essa coisa, então eu vou roubar isso pra mim e vou compor o meu próprio universo de marca, né? Maravilha. E aí, para este homem, o celular é um pedal de acelerador. O quão rápido este homem quer crescer na vida? O quão longe ele quer ir? O quão alto ele quer subir? Pisa no pedal. Produza conteúdo.
Produzir conteúdo não é terapia, mas de certa forma é terapêutico. São 14 anos e quando eu olho pro meu primeiro vídeo, o Henrique que performava uma heteronormatividade, eu penso, e eu olho pros vídeos de hoje, eu penso, caramba, aquele Henrique se orgulha muito desse. E eu me tornei o que aquele Henrique precisava no processo, e eu documentei, testemunhei isso no processo de criação de conteúdo, onde eu me escutava, verbalizava, me assistia. E este processo de fala e escuta por si só já é muito terapêutico. E quando a gente retorna aquela confusão e organiza ela num ambiente hermeticamente fechado dentro de nós, aí tu consegue abrir espaço pro novo. Sim. Abrir espaço pro novo. Então, o que é abrir espaço pro novo? Teve um processo de aceitação da sexualidade. Ok, aceita. Ou melhor, assume aos 18 anos, que o processo de aceitação é um pouco mais extenso. Ao assumir, pronto, tu abre espaço para quê? Para se relacionar. Ah, que delícia! Tu já não é mais o segredo da vida de alguém, não é mais a perversão do fim da noite, sabe? E isso tem um gosto muito prazeroso. Só que o preço que se paga não é muito prazeroso. E a galera não tá muito disposta. Nem a começar a produzir conteúdo ruim, que vai começar merda. Vai começar ruim. Claro. Pra se elaborar cada vez mais e chegar. Hoje eu assisto os meus vídeos e eu penso, olha como eu sou bom, gente! Eu fiz um vídeo agora que teve 7 minutos, era uma publicidade. E a gente sabe, ninguém aguenta mais publicidade, né? O marketing de influência tá em vertiginosa decadência, ninguém aguenta mais influenciador. Então, eu fiz uma publi de 7 minutos e a publi tá com 300 mil visualizações. Tem números expressivos sem precedentes, não tem precedentes na internet 7 minutos aquilo. Hoje em dia É muita coisa. Não, e tem, sei lá, 5 mil comentários, 15 mil envios. Nossa, Quando a gente lê essas métricas e entende o que cada uma significa, vamos lá. Curtida significa que as pessoas entenderam a mensagem. Deu o tec, opa, entendi, curti. Se ninguém tá curtindo teu conteúdo, tem que urbanizar esse papo. A galera não tá entendendo. Comentário significa que o teu conteúdo é interessante. Interessante o suficiente para eu deixar a minha visão. Se tá faltando comentário, vamos trazer interessância pro negócio. Salvamento significa que o teu conteúdo é útil. Ele serviu para alguma coisa e vai servir daqui a pouco. Então eu quero ver de novo, eu vou revisitá-lo. Se ninguém salvou, teu conteúdo não serviu nem para aquele momento. Compartilhamento significa que teu conteúdo gerou identificação e tu quer compartilhar ele com outra pessoa para dizer, olha, eu lembrei isso aqui de ti. Isso é fantástico. Não é? Verdade. E a gente vai espalhando, pulverizando a mensagem. E repost, que é essa versão, essa nova opção, esse repost é o quê? Significa que o teu conteúdo tem posicionamento. E aí eu vou usar ele como bandeira conexão para o meu posicionamento. Eu vou repostar aquilo e os meus seguidores vão ver que eu sou aquilo que eu repostei. Maravilha. Então, os números são muito expressivos e vão além da métrica de vaidade. Vão ser traduzidos em dinheiro. E o que eu não consigo traçar uma linha lógica e rápida entre autoconhecimento e dinheiro. Mas eles são completamente proporcionais. Quanto mais tu te conhece, mais rico tu fica. E tu para de gastar dinheiro com droga, para de gastar dinheiro com sexo, para de gastar dinheiro com tudo que não vai agregar e só constrói. Investe, né? E eu acho que é porque você vê para onde você tá indo. Quando você se autoconhece, você sabe onde você vai. Então você quer, né? É mais assertivo. Você sabe o caminho e você quer ir para aquele caminho. Sim. Mas agora, gurias, quem é que sabe? Vocês sabem? Nesse momento eu sei. Boa, Nesse legal. momento eu sei. Então, eu acho que a gente anda pela vida com assim, um saco de certezas na mão e uma caixa de dúvidas na outra. A vida inteira. Eu acho que é porque a vida ela é dinâmica e ela muda, e os seus interesses e os seus sonhos, eu acho que eles vão se adaptando àqueles momentos que você está vivendo. Então eu acho que é um sonho por vez, um momento por vez, né? Também você começa a entender que você não vai poder ter tudo. Sim. E essa pra mim é a pior parte. Né? Você não vai poder ter tudo. 29. Então vamos escolher. Aos 29 essa pra mim é a pior. Mas você com 29 você tem que entender que você vai ter tudo. Então é isso que eu quero dizer pro mundo. É isso que eu digo pra minha terapeuta. Eu ainda posso ter tudo, eu ainda tô achando. Não, mas vamos lá, né? Ai, que papo bom, que delícia de conversa. Vamos lá. O que eu penso sobre isso é o seguinte. De modo genérico, se a gente for olhar para tudo muito singular, a gente vai relativizar tudo. E a conversa não termina nunca. É verdade. Então, de modo genérico, quem é que sabe o que é que tá fazendo? Quem é que sabe para onde é que tá indo?
Sri Prabhupada fala que as pessoas se vestem de adulto e caminham na rua esperando que nada dê errado. Porque daí se sair do roteiro, meu Deus, agora lascou. Sim, Agora lascou. E recentemente algo saiu errado. Minha avó morreu. Minha avó morreu em dezembro, 22 de dezembro. Nossa. Ih, que horror. Entrar em contato com a finitude. É. A minha avó foi a pessoa que eu mais amei na vida e que mais me amou, me nutriu de amor, e aquilo foi... Eu nunca mais ouvi minha avó. Meu pai morreu quando eu tinha 4 anos, mas a gente não tem os receptores de verdade. compreender aquilo. Não que seja menos triste ou mais triste de forma alguma, isso não é uma competição de maneira nenhuma. É porque isso se reverbera de uma forma silenciosa e fica mais difícil de identificar. Sim. Mas foi a primeira vez que eu toquei na morte. Sabe? Que eu percebi que, opa, então minha avó morreu, depois a minha mãe morre. E depois eu morro. Caramba. E aí, 100 anos depois, não tem mais legado nenhum? Não vai dar. Então eu vou ter que inventar alguma coisa. Eu vou ter que inventar alguma coisa, por isso que eu quero ter tudo. Eu quero ter tudo. E nessa de ter tudo, que eu não tenho nada. Nessa ânsia de ter tudo, nessa gula de ter tudo, é que eu não tenho nada. E vamos lá. Eu sou lindo. Sou jovem. Eu tenho acessos, eu tenho recursos, eu tenho as ferramentas. Então eu quero ir para o caminho X. Aí eu vou pelo caminho X e vejo que dá certo. Sim. Aí, mas olha o Y. Então eu volto e começo pelo Y. Aí dá certo no Y. Mas olha o W. Então eu volto. E aí o que eu percebi? No cume dos 29. Cada vez que eu volto é mais frustrante. E cada vez que eu tenho que avançar custa mais. Eu tenho menos paciência. Com 19 anos eu fiz um intercâmbio pela Europa e eu dormi em tudo que é biboca. Eu dormi num quarto de hostel de 30 pessoas. Hoje eu prefiro, de novo, tomar uma antitetânica do que ficar num quarto com 30 pessoas. Mas eu acho que isso é o bonito de cada idade. É, o caminho. E daí tu não faz mais com 29. Não faz mais. Não, imagina. Mas eu faço bolo de pote pra não ter que ficar em hostel. Eu não me chame pra acampar, foi o que você falou. Super aqui, ó. Eu quero um hotel com uma caminha bem gostosinha e lençol. Todos os meus amigos sabem isso. Com certeza. Isso aí não tem. Mas eu já acampei já. Sei lá, devia ter uns 12 anos. Mas obrigada. Foi uma experiência. Bom, prazer, isso, viu? tá bom. Nunca mais. E não quero. Então eu acho que sempre que a gente vai passando pela vida, em cada momento a gente se permite viver determinadas coisas que depois a gente não quer mais aquilo. Não tá mais bom, sabe? Aquilo ali, agora não. Obrigada. E aí, isso muita gente fala. Isso muita gente fala das mudanças. O que a galera não fala? Papinho de chat GPT. O que tá todo mundo ignorando? O chat GPT sempre diz isso, né? Mas aqui vai o que tá todo mundo ignorando. O que ninguém está falando sobre. Quem é que não tá falando sobre? Mas enfim, o que é que pouca gente fala é sobre o hiato entre a vida que tinha e a vida que tem. Aquela suspensão. Que tu está pendurada num trapézio e embaixo tem o abismo. Tu já saiu do outro lado. Então aquilo que te preenchia antes não preenche mais. Não pode voltar. Só pode pegar propulsão para ir para frente ou desistir. Abrir as mãos e cair no abismo. Muita gente opta por isso. E aí vai criando anestesias com o abismo. Tipo droga. Sim. O impulso aqui dá muito medo, porque quando tu te impulsiona, tu vai ter que abrir as mãos e ir pro outro lado. E essa parte é difícil. Mas eu vou falar uma coisa que eu acho interessante demais. Mas aí, quando você tá nesse abismo que você falou, você se reinventa. Que eu acho que aí é que é o mais gostoso. Claro que é gostoso, mas e o processo? Porque o processo é horrível! Não, o processo é horrível, é dolorido, mas ou é isso, ou você morre. Não tem outra opção. Você volta mais forte, né? Isso. Então, Para pessoas como nós que promovem essa conversa, não tem outra opção. Mas para o mundo tem a outra opção. E ela é muito mais aderida. Porque ela é bem mais fácil. A longo prazo, ela cobra um preço gigantesco. Mas a curto prazo, ela é bem mais prazerosa. E eu flerto com isso todos os dias. Que é dificílimo ter 29 anos. Eu tô sentindo uma idade esquisitérrima. Tem amigos que casaram, amigos que morreram, amigos que estão fazendo intercâmbio, amigos que abriram empresa, amigos que quebraram empresa. Um foi preso! Foi preso! E eu tô aqui pintando o cabelo de azul. O que você faz com 29 anos? Ninguém me deu uma cartilha. White girl problems, né? Problemas de garotas brancas. O que você faz com 29 anos? Tipo, meu Deus, mas enfim. Tem que se interessar por si mesmo. É bíblico.
Amar os outros como a si mesmo. Se tu não Sim. te interessar por ti, ninguém mais vai se Sim. interessar. Exato. Então tem que se interessar. Na medida que a gente se interessa, que a gente compra a nossa ideia, a gente vende essa ideia pra qualquer pessoa. Sim. E eu adoro vender. Olha Ai, só, gente, olha, maravilhoso. gente, olha. Que termine, não. Não, Como é que você a vai gente ter que faz? voltar, tá aí. Olha, Vai ter que eu voltar. volto. Que delícia, foi muito bom. Olha, a gente infelizmente, a gente, né, tem um tempo que a gente não pode passar. Mas eu não queria terminar assim. Eu queria terminar fazendo uma coisa que a gente chama de bate e volta. Tipo, Tá. de frente com o Gabi. Tipo aquilo, né? Fala Um uma- lugar, uma comida. Isso, quase isso, quase isso. Então eu vou falar aqui uma coisa que eu não vou falar ainda, calma, só na hora certa. E você me diz o que você acha. Não precisa ser em uma palavra só, tá? Até porque eu sou prolixo, você já entendeu? Preciso fazer todo um movimento pra dizer uma coisa. É tipo assim, a reunião que poderia ter virado um e-mail. É isso aí. Mas eu queria saber a sua opinião sobre isso. Então vamos lá. Uma mentira da internet. Tira da internet. Números não importam. Não é uma mentira. Números importam muito. Vivemos numa doença social onde números representam autoridade. Sabemos que isso não é verdade. Mas aquele... Até porque pode ser comprada. Exato. Mas aqueles números endossam alguma coisa. E se você tem a autoridade e os números, é o combo imbatível. Perfeito. Tá. Próxima. Uma tendência tóxica. Roupas da Shine. Isso. Mas vamos lá, uma tendência tóxica. Pessoas que se apropriam do seu CID, do seu laudo psiquiátrico, e revestem isso como o maior traço de personalidade da sua vida. O mesmo se aplica a pessoas negras que usam da cor, gays que usam da sexualidade, mulher que usam do fato de ser mulher, e aí por diante. O revestir-se com aquilo que te enfraquece de certa forma. Sim, Não! Elabora isso! sim. Sabe? Adultece! Perfeito. E isso tá acontecendo cada vez mais. Muito. Nossa, demais. Eu entro nos perfis das Demais. pessoas, tá lá, bipolar, borderline. Gente, Gente, pare o mundo que eu quero descer. Que é ônibus que a gente verdade. pegou pra chegar até aqui, que isso aqui virou um troféu a ser sustentado nas redes Não. sociais. Não, tá O demais. que você tá querendo me dizer? Que eu tenho que ter cuidado contigo? Você tá me dando um alerta que Sim. eu tenho que preservar você. Não você tem que se Tratar. resolver, exatamente. Sim. Aí o nosso papo tá muito bom. Tá Tá muito, muito né? bom, Tá bom gente. demais. Fala aí agora. E você. agora, pra gente finalizar, qual foi o maior tabu que você já quebrou? Ser gay de direita. Ser gay de direita é sair do armário 2 vezes. Primeiro armário é esse óbvio de se assumir pra família, pros amigos, e esse geralmente é bem mais barato do que o segundo. Porque o segundo, ele vem junto com esse estigma, onde tu é expurgado da comunidade, onde tu imediatamente perde a carteirinha. Tem a inscrição expirada. E é um curto-circuito social na ideia de como é que tu pode ser gay de direita. Justamente porque eu não consumo narrativas pré-prontas de micro-ondas. Eu faço o próprio movimento e entendo com a minha percepção, a minha análise crítica. Isso não tem nada a ver com a urna, ou partidos, ou votos. Não, é a postura diante da vida. Eu optei por uma vida que vale a pena ser vivida. Não uma vida de parada LGBT. Olha, o que eu posso? O que a gente pode falar mais, Mariana? Ai, a gente pode falar tantas coisas. Olha, mais. Henrique, foi assim, olha, tá sendo, né, um prazer tão grande estar aqui junto com você, porque você é uma pessoa muito inteligente, dinâmica, sabe? E faz a gente pensar. Isso é muito bom. Vai abrir o teu Instagram? Eu Ah, é? Olha, tá registrado. Temos isso registrado. Vai abrir o Instagram dela. Gente, se eu fosse tu, eu seria um produto carérrimo. Carérrimo. Uma mulher de 60 anos com essa aparência, uma profissional endossada por lastro histórico, resultados na vida real, ou seja, uma profissional nutritiva, que é esse profissional que tem resultados na vida factível, mas via de regra ele senta numa pilha de diplomas porque ninguém mais sabe disso. Só quem conhece sabe. Quem é que te conhece? Meia dúzia de gato pingado. E aí temos o profissional
que é vitaminado. Ele não nutre, mas ele tem visibilidade, expressividade, ele se comunica, ele se posiciona, e via de regra ele não vai muito além da página 2 e leva para casa o que deveria ser do nutritivo. A ideia seria o quê? Um match-up, simbiotizar os dois. Se a pessoa é vitaminada, eu sempre recomendo, faça o tema de casa. Volte, agora que tu tem visibilidade, vai lá garantir que tu vai vender o que o teu cliente quer, mas vai entregar o que ele precisa. E se a pessoa é o nutritivo como tu, eu sempre digo, pelo amor de Deus, não é possível que tu deite no travesseiro em paz, sabendo que tem pessoas, tem dentistas prostituindo a classe porque são ruins. E o mercado perde espaço e o charlatanismo aumenta porque tu acha que alguém vai dizer tal coisa, não sei o quê. Então, vamos lá, além de fazer profilaxia, tu também consegue ler mente e prever o futuro, porque é o que vão pensar. Eu nem sei se são... E se pensarem coisas boas? E se falarem coisas boas? Sim. Que a gente não é muito acostumado a controlar o diálogo interno e falar e pensar coisas boas sobre nós. Verdade. Se a gente fizer isso, é muito provável que a gente consiga controlar do lado de fora também. É isso. Ai, muito obrigada. Obrigado eu, meninas. Foi muito legal. Muito Muito bom. Obrigada. Bom, infelizmente a gente tem que terminar esse programa. Por mim, eu ficava aqui umas 3 horas falando, né, conversando, porque... Deus me livre, eu tô indo a óbito. Eu tô indo a óbito. Gente, conversar com pessoas inteligentes é um outro nível de momento, eu acho, sabe? Então, assim, eu posso considerar que hoje eu tive um momento incrível conversando com você. Então, obrigada por você ter vindo. Pessoal, curte aqui o Instagram, curte o canal, ativa o sininho, porque quando a gente ativa o sininho, a gente recebe todos os nossos episódios maravilhosos que estão indo ao ar. Então, ativa esse sininho e fica com a gente aqui, porque a gente está sempre trazendo pessoas incríveis como essa de hoje. E beijo e obrigada. Até a próxima.